espírito, encosto. Você acha? Sério mesmo, eu vou fazer essa pergunta para você. Quero ver seu nível de visão. Mas responda a sinceridade só. Você acha que tem algum espírito desequilibrado que te acompanha? Eu tenho com certeza, com S de analfabeto, de tão pesado que é a certeza. E não é me acompanha por assédio, pelo trabalho, me acompanha por quem eu sou e por que eu fiz. Isso significa, e digo mais, esse espírito não deixou e não permite que eu fique com qualquer pessoa, nem com ninguém. O quanto isso é verdade na nossa vida. Quer dizer, existe a possibilidade, então, de eu estar sozinho e todas as relações que eu tento dão erradas por questões espirituais? Certeza. Existe a possibilidade, é uma via, tá? Não é a única, mas é uma via bem forte. Saulo, quanto o espírito poderia fazer isso? Mais do que você imagina. Por que ele faria isso? Porque você sexualmente, energeticamente, dominada, é dele. É dele. Cara, isso acontece com a gente. Acontece, você tá sozinho no mundo, perambulando, rebolando por aí. Que nem o jacaré do Tchan. Você conhece uma pessoa, o que acontece? É minha. Vai com esse short pra onde? Não. Tire. Por que tá sem camisa? Que é essa pessoa do seu WhatsApp? Começa, dominação. Tô mentindo. Se uma pessoa que você acabou de conhecer já é seu dono, tá? Imagine um espírito que não tem e está em estado relativo de consciência, que está com você há 100 anos, desde a vida passada. Oxe, opa, essa miséria quer namorar, não vai. E tem outro detalhe, isso, rapaz, você não tem ideia, obsessão. Você, quando vai se relacionar, eu tô falando de você para com os outros, e dos outros para com você. Que os outros também têm, que tipo de encosto o outro tem. Imagine, você sabia que em relação a sexo, pode muito bem partir do princípio que o seu encosto tem um contato direto com você, ser um bacanal entre o físico e o astral? Porque se você parar para pensar, o seu encosto tem que se dar bem com a possibilidade do outro encosto também. Para que vocês façam um grupal ali de 4, lá ele, com alguma... Olha, eles vão se agarrar, bora lá, que massa, que tenha pelo menos assim, que tenha pelo menos alguma aceitação. Sério, tô brincando, mas é sério. O seu encosto tem que sentir prazer com a outra pessoa e o outro. Tem que ter, ou passar do limite, onde existe uma mínima capacidade de convívio. Onde já não tem mais. Senão ele vai ficar tentando sabotar para você para se separar, mesmo você junto. Isso é uma verdade. Então, a perturbação, ela é sistemática. Sistemática. Eu digo a você, eu não sou médium. Não sou. Mas eu passei por assédio, por causa de questões de relação, tão pesado, de um espírito, que eu fui a única vez que incorporei. Cara, eu tenho controle sobre o meu corpo, mas eu não tive ali. Minha mão mexeu-se sozinho para sair de perto. Assustador. Eu fiquei até pensando, nossa, será que inconscientemente eu não gosto dela? Que são pensamentos existentes. Foi coisas do passado aí, tá? Cara, minha mão tremia assim, saía, velho, de perto. Era um negócio assustador, minha mão ficou possuída. Eu vou pra lá, miserável, pega nela. Sério, velho. Parece riso, mas eu fiquei fisicamente controlado. Eu passei um mês com uma energia gelada, pesada, todo o gasto energético que você imaginar, eu passei um mês até esse espírito aceitar. Um mês e pouco. Nunca sofri um assédio tão ferrenho do que no começo de uma relação. Não aceitou. Tava um tempão solteiro, né? Só eu, Roberto Carlos, a baleia, e o golfinho, esmagando o golfinho. Então, quando eu saí disso, o espírito ficou pé da vida. Eu tô falando isso porque isso acontece. Não deve ser levado somente, única e exclusivamente em consideração. Mas isso acontece. E eu precisei, durante muito tempo, trabalhar minha sintonia constantemente, o processo, para não dar acesso, porque a perturbação era um negócio sistemático. Então, assim, isso também acontece. Então, existe uma possibilidade magnética de que você tem... Pensa só isso. Você tem seu próprio magnetismo, mas você carrega uma história. E nessa história,
tem a sua família física e espiritual com você e outra dificuldade existente. Assim como, pô, você sabe que é verdade. Tem uma pessoa na família complicada, atrapalha a sua relação. Uma sogra que não gosta de você, um não sei o que, um irmão que trata você mal. Pô, tem pra caramba isso, velho. Isso acontece. Espiritualmente, também uma coisa, a perturbação acontece. Você acha que uma situação kármica, quer dizer, você está passando por um processo kármico, pode dificultar uma pessoa de encontrar alguém, de se relacionar? O que você acha? Então, outra via, pode existir alguma situação em que eu tenha padrão de resposta, em que eu estou sofrendo dentro daquele padrão de resposta, em que minhas energias não estão voltadas agora a encontrar uma pessoa, mas encontrar uma solução para aquilo, onde meu foco, desde que eu nasci, espiritual, é controlar aquele impulso, aquela situação, responder uma determinada situação a qual eu aprontei, cuidar do meu filho, que talvez seja um processo kármico, sei lá, enfim, da minha mãe. Pode ser que você esteja dentro de um princípio, tem gente que está cuidando da mãe com Alzheimer, do pai com alguma demência, por um tempo muito grande, e ela não tem cabeça para se arrumar, passar um perfume, sei lá, um batom. Não tem, velho. Não tem como. Então ela tem uma resposta prova kármica enquanto aquela situação estiver andando. Ela não consegue, não é uma questão de ela não abre. Aí a alma dela não abre. Então ela não percebe, às vezes está passando do lado das coisas ali. Existe um negócio chamado estar pronto. Isso acontece em nível celular. Eu dou um exemplo que eu acho massa, estudando as questões celulares. Eu fiz tanta observação, velho, tem tanta coisa para aprender e fazer comparativo. A diabetes tipo 2. O que é a diabetes tipo 2? Na célula, na membrana da célula, não existe uma abertura chamada GLUT para glicose. O corpo humano, ela só abre essa abertura quando recebe uma indução do pâncreas. Então o corpo humano está lotado de glicose na veia e não entra na célula porque ela não tem receptor. Observe o micro e traga isso para o macro. O que será que talvez nós não temos de recepção? Porque se existe pessoas procurando outra, vocês aqui são exemplo, muitos de nós somos, o que acontece que não encaixa? Você concorda comigo que pode existir uma questão de recepção áurica, onde existe alguma coisa acontecendo que é patológica até certo ponto? Porque se você parar para pensar, uma pessoa que está com uma questão kármica é uma questão patológica espiritual. Ela responde por uma coisa, uma ação que pegou ela. A pergunta é, aonde estamos fechados? E por quê? Então está dentro disso. Eu falei de várias coisas aqui. Olha, esse é um assunto tão complexo, tão profundo, tão difícil, não tem uma resposta. Pode ter uma mágoa, pode ter uma rejeição de infância, pode ter uma insegurança ou a baixa autoestima que você tenha, que já vai relacionando, vai acarretando, você vai ter um monte de coisa, não consegue falar, tem gente que é tímido. Aí toda vez que tem uma pessoa do lado que sorri um pouco mais, aquela chama mais atenção, você fica ali sempre. A busca pela pessoa perfeita, a alta seletividade, que não é de todo ruim, mas é importante saber. Expectativa muito grande, então as coisas nunca vão para frente. Acaba a pessoa não se mostra muito ao mundo, ela não consegue, tem pessoas, velho, que elas são fechadas, elas são lindas, mas elas são fechadas. Elas são incríveis, mas ninguém sabe, porque é como se fosse uma coisa tão dela, tão especial, tão lá no fundo dela, que é como se ela espera um processo disso. É difícil, por isso que é importante entender isso. Questões que eu falei de superação de relacionamento anterior. Como eu disse, tem pessoas que questão de prioridade, tem gente que, quando digo prioridade, é assim, a forma como a vida está voltada. É preciso mudar algumas questões de solução possíveis. Eu digo a você, cada caso é um caso, é muito difícil, velho. Confiar na intuição, ficar de olho em sinais, abrir a aura ou a percepção. Quando você faz assim, será que você abre receptividade na membrana da sua aura? E com isso você precisa desenvolver autoconfiança, às vezes é necessário e muitas vezes
de fato é a busca por uma ajuda psicológica para mudar comportamento, nortear muitos anos de problema. Tem pessoas que passou a vida inteira com uma determinada pessoa, separou-se. Não sabe mais. Não sabe. Ela fica perdida, se fecha, passa a vida toda só pensando naquela outra, ou um processo traumático, não abre mais a aura, às vezes se sente com raiva constante daquela outra pessoa, vibra baixo, fechou para muita coisa, tem muita culpa envolvida, muito peso, também não abre a membrana áurica para as coisas acontecerem. Concentre-se mais na leveza, se divertir, tentar olhar as coisas com outros olhos. Talvez a pessoa já esteja por perto, você não está sabendo. Às vezes a pessoa já passou do seu lado várias vezes. Aí vem a pessoa altamente perceptível, mas não conseguiu encontrar receptividade áurica. Seja pelo amor, seja por sintonia. Não existe conexão magnética para grudar magneticamente aquela aura na sua. Aí o que acontece? Passou várias vezes já, tá aí rodando. Ela já pintou ali, avisou, olha, e você não viu. Por quê? Qual é a matemática para que, ou o magnetismo, ou o tipo de conexão que faria com que alguém visse o seu Neston interno? Agora foi profundo. Qual é? Lembre que isso está acontecendo o tempo inteiro. Magnetismo está acontecendo o tempo inteiro.